Mesmo quando atravesso noites frias, dor e o mal, tenho paz, pois sei que o meu pastor ao meu lado sempre está. Sempre ao meu lado, meu pastor. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um Alvorada no Altar, mais um momento de nos encontrarmos para refletirmos na palavra do Senhor. E hoje pela manhã estive refletindo numa palavra que eu quero compartilhar com você, uma palavra muito especial. Mas antes de iniciarmos esse tempo, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, onde você estiver, e vamos buscar a face do Senhor em oração. Prepare o seu coração em oração para receber a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, diante da Tua presença, eu me coloco e venho aqui buscar direção do Senhor na Tua palavra, para que o Senhor fale através da minha vida aos corações de cada um desses que estão me acompanhando nesta manhã, de todos esses que de alguma forma foram convidados ou resolveram assistir espontaneamente a esse vídeo, que fale diretamente ao coração de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje é a palavra confiar, confiar. E eu quero ler com você um texto, uma passagem das Escrituras que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos tirar várias lições preciosas para nós. Nós vivemos numa geração dominada pelo medo. Medo do desemprego, medo de ficar doente, medo de ser assaltado, medo de ser traído, medo de ser enganado, medo da falência, medo da miséria, medo de ser rejeitado, de ficar sozinho, medo do escuro, medo de perder o controle, medo de perder a pessoa amada, medo de morto, medo de vivos, medo dos mortos, dos vivos, medo de feitiço, medo de mal olhado,
medo de ouvir verdades, medo de enxergar as verdades, medo de falar a verdade, medo de decidir, medo de ser livre, medo de casar, medo de não se casar, medo de ter doenças, medo de ser feliz, medo de ser infeliz, medo de ser julgado pelo outro, medo do julgamento de Deus. Quanto medo! As pessoas, diante de tudo que nós temos vivido, principalmente nesse tempo de pandemia, têm estado com medo, muito medo. Se não é medo de ficar doente, é medo de alguém ficar doente, medo de perder alguém, medo de perder o emprego, medo de não ter condições de sustentar a família. Então, diante de situações de medo, e como essas que nós vivemos, medo de situações incontroláveis, como aquela que os discípulos estavam vivendo ou enfrentando naquele momento, naquele barco, diante de medos assim, em que nós não temos como controlar, nós temos que confiar em Deus, confiar que Ele dará um jeito. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos tirar lições preciosas de como nos portar e motivos pelos quais podemos confiar para seguirmos em frente. Quando nós olhamos para essa história, os discípulos entraram no barco com Jesus para atravessar do outro lado e veio uma grande tempestade. Jesus estava dormindo profundamente. E depois eles acordam Jesus acalma o mar e Jesus repreende os discípulos por conta da fé que eles tinham. Quando nós olhamos para esse texto, os discípulos estavam diante de uma situação que fugia do controle deles. Eles não tinham o que fazer a não ser clamar por Jesus e pela intervenção de Deus. E nós vivemos momentos nesse ano ou no ano que passou, e durante toda a vida vamos viver momentos em que nos defrontaremos ou enfrentaremos situações que fugirão do nosso controle. E o que fazer diante dessas situações? Nós devemos confiar. Confiar em quem? Confiar em Deus. Mas que motivos nós temos para podermos confiar em Deus? O que é que fortalece a nossa confiança em Deus? E olhando para o texto que nós estamos lendo, de Marcos capítulo 4, versos 35 a 41, eu quero te dar 3 certezas que você pode ter para que você continue confiando em Deus. E a primeira delas se encontra no verso 38, que é a certeza da sua presença. Nós podemos confiar em Deus, porque Ele nos dá a certeza de que Ele está presente. Deus é onipresente, Ele está presente em cada instante das nossas vidas. Se você olhar o verso 38 de Marcos capítulo 4, você vai ver que Jesus estava no barco. Embora dormindo, Ele estava no barco. E o texto diz que eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Meus irmãos e minhas irmãs, meu irmão e minha irmã, você que me assiste agora, mesmo que pareça que Deus esteja distante, em silêncio, mesmo que não o possamos sentir ou sentir a presença dele, Ele continua presente. Deus está conosco em todas as estações da vida, inclusive naquelas que nós enfrentamos situações que fogem do nosso controle. Henry Nouwen chamou esse momento de silêncio de Deus de o ministério da ausência. Tozer, teólogo reformado, chamou esse momento de Deus, que Deus fica em silêncio, de o ministério da noite. Você não pode confundir a onipresença de Deus com a manifestação da presença dele. São coisas diferentes. A onipresença é um fato, mas a manifestação da presença de Deus é uma frequente sensação. A presença de Deus é muito profunda para ser medida por uma mera emoção, por um mero sentimento. Muitas vezes podemos não sentir a presença de Deus. Isso não quer dizer
que Ele não está ali do nosso lado, mesmo que parecendo em silêncio. A respeito da onipresença de Deus, Agostinho disse certa vez: Deus é um círculo infinito, cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não está em lugar nenhum. Deus está mais interessado, meu irmão, minha irmã, que nós confiemos e não tanto que a gente sinta a presença dele. A fé e não sentimentos é que agrada a Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos confiar em Deus, confiar que Ele está presente, muito embora muitas vezes nós não possamos sentir essa presença, vislumbrar essa presença. Por toda a história da Bíblia, ou lá no Antigo Testamento, nós vemos a presença de Deus acompanhando os homens e mulheres de Deus, os patriarcas, seu povo no deserto, seus reis, seus profetas. Ele disse certa vez a Jacó: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Ele disse para Josué: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E quando a gente vai para as páginas do Novo Testamento, Jesus promete: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz a Paulo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te ousará fazer-te mal. Nós temos como força, o motivo para continuarmos a confiar em Deus, a certeza da sua presença. Mas olhando para esse texto, nós temos ainda mais duas certezas. E a segunda é: podemos confiar porque Deus nos oferece a certeza da sua graça e da sua misericórdia. Os versos 39 e 40 de Marcos 4 está escrito assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tão assim tímidos? Como é que não tendes fé? O texto diz aqui, então fica claro para nós, que Jesus atende ao pedido dos discípulos, mesmo vendo que eles estavam com medo e com a fé muito pequena. Ele atende ao pedido daqueles homens pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, uma outra certeza que temos diante de situações incontroláveis, que deve fortalecer a nossa confiança em Deus, é que Ele nos oferece a certeza da sua graça e da sua misericórdia. O que é graça? Graça significa desfrutar das riquezas de Deus à custa de Jesus. Graça é tudo que Deus pode fazer por nós e através de Cristo. Graça é o fato de Deus nos dar o que nós precisamos, não aquilo que a gente merece. E misericórdia? Misericórdia é a graça em ação. Aí você pode perguntar: por que eu preciso de misericórdia? Por que você precisa de misericórdia? Por que eu preciso de misericórdia? Porque nós somos imperfeitos. Nós tropeçamos e caímos, nós nos precipitamos e nós cometemos erros. Portanto, vamos continuamente precisar da misericórdia de Deus todos os dias. Nós precisamos do seu perdão, da sua restauração, da sua intervenção. O Salmo 103, versos 2 ao 11 diz assim: não se esqueça das coisas gloriosas que Deus tem feito. Ele perdoa todos os seus pecados, Ele cura todas as suas doenças, Ele resgata a sua vida da sepultura, Ele lhe cerca com bondade e compaixão, enche sua vida com coisas boas, não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Que lindo termos a certeza da sua graça e da sua misericórdia. Aliás, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por conta disso, nós não somos consumidos. O Salmo 23:6 diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha que lindo!
não somente alguns dias, mas todos os dias, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão, todos os dias. Isaías 60, verso 10, última parte, diz: mas na minha graça tive misericórdia de ti. Então até agora temos 2 motivos para podermos continuar a confiar em Deus. O primeiro é a certeza da sua presença. O segundo é a certeza da sua graça e da sua misericórdia. E o terceiro e último é a certeza da sua soberania. Os versos 39 e 41 deixam bem claro isto. O texto diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, minha irmã, diante de situações que fogem do seu controle, continue confiando em Deus, porque Ele te oferece a certeza que Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Deus é absolutamente soberano na criação, na providência e na salvação. Isso é básico para a nossa fé. Tudo está sob o controle de Deus. O domínio de Deus é total. Ele determina como Ele mesmo escolhe e realiza tudo o que determina. E nada pode deter o seu propósito ou frustrar os seus planos. Ele exerce o seu governo no curso normal da vida, bem como nas mais extraordinárias intervenções e milagres. Podemos nos alegrar e esperar e confiar em Deus. Kuyper, teólogo reformado, disse certa vez sobre a soberania de Deus: Deus faz tudo o que faz, porque é o que é. J.I. Packer, também um teólogo, disse certa vez: o mundo faz com que todos pareçamos anões. Deus faz com que o mundo pareça anão. Por toda a Bíblia, nós vemos provas irrefutáveis da soberania de Deus. Certa vez Moisés, em seu cântico, disse: o Senhor reinará eternamente. No livro do profeta Daniel, o rei Nabucodonosor, depois de recuperar a consciência, ele disse: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? No Novo Testamento, Jesus disse: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Jesus também disse numa outra passagem, em Mateus 28, verso 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Apesar, meu irmão, minha irmã, do domínio total de Deus, dele ser soberano, ele se importa com os detalhes das nossas vidas. Como um pai, ele providenciará para as nossas necessidades futuras. Não sabemos o que o futuro está guardando para nós, mas nós conhecemos aquele que está guardando o nosso futuro. Efésios 3, 20 e 21 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória por todas na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Então, meu irmão, minha irmã, concluo relembrando a você que você precisa continuar a confiar, continuar confiando em Deus, porque Ele te oferece a certeza da sua presença, porque Ele te oferece a certeza da sua graça e da sua misericórdia, e porque Ele te oferece a certeza da sua soberania. Ele tem o controle, Ele tem o controle.
Ele te oferece a certeza da sua presença, Ele estará com você sempre. Ele te oferece a certeza da sua graça e sua misericórdia, nos concedendo sempre o melhor, mesmo sabendo que nós não somos merecedores. Ele te oferece a certeza da sua soberania, ou seja, tudo está sob o controle de Deus. A palavra do Senhor em 1 Pedro 5,7 nos diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estou com medo? Muitas vezes você pode estar com medo também. Eu posso estar com medo. E diante disso nós devemos lembrar alguns versículos da Bíblia que Jesus nos lembra. Não andeis ansiosos de coisa alguma, não andeis ansiosos pela vossa vida, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não temas porque eu sou contigo, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis, não te atemorizes, não tenha medo, confie, crê somente. Concluo com uma frase de Karl Barth, um teólogo, que disse certa vez: coragem é o medo que fez as suas orações. Coragem é o medo que fez as suas orações. Que Deus te abençoe. Continue confiando. Diante de todas as situações que você enfrentar, continue confiando que Deus está presente, que Deus te oferece a sua graça e a sua misericórdia, e que Deus tem o controle, Ele é soberano. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus.